Queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos com a santa e bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui dar continuidade à nossa série de estudos sobre o tema Bibliologia, desta feita falando sobre ou a respeito da unidade física da Bíblia Sagrada. A unidade física da Bíblia, até os nossos dias, só pode ser explicada como um milagre. Há nela 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens tinham diferentes atividades e escreveram sobre diferentes situações. Na maioria dos casos, não se conheceram, viveram em lugares diferentes, de 3 continentes, isso lugares distantes, escrevendo em 2 línguas principais, o hebraico para o Antigo Testamento, o grego para o Novo Testamento. Imagine o que seria fisicamente a Bíblia se não fosse a mão de Deus operando e atuando na vida de cada um destes escritores. Assim podemos dizer que a unidade física da Bíblia é um milagre da parte do Senhor nosso Deus. Podemos compreender a Bíblia Sagrada quando dividimos, não é, em partes ou por partes, como um esboço condensado, começando pelo Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de um Pentateuco, né? São os 5 livros que foram escritos por Moisés, datado de 1445 a 1405 a.C. Estes livros são denominados primeiro Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, formando assim o que nós chamamos de Pentateuco ou a Torá, a lei de Moisés, que são esses primeiros 5 livros, o primeiro grupo das divisões, né, da Bíblia no Antigo Testamento. Depois do Pentateuco, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada um segundo grupo de livros denominados livros históricos, né, que foram escritos e encerrados até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Já tinha sido encerrado a escrita, a inspiração divina, né, para ser escrevido estes livros, que são em número de 12. Livro de Josué é o primeiro desta série de livros históricos. Depois vem Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdra, Neemias e Esté. São esses 12 livros que são denominados como livros históricos. Depois temos um outro grupo, o terceiro grupo dessa divisão do Antigo Testamento, que são chamados de livros poéticos, que são em número de 5, começando com o livro de Jó, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E o último grupo desta divisão dos livros do Antigo Testamento são os livros chamados de proféticos. E os livros proféticos estão divididos entre os profetas maiores, que são em número de 5, e os profetas menores, que são em número de 12. Os profetas menores, como já disse, são em número de 12, começa a partir de Oséias, e os profetas maiores são em número de 5, começando em Isaías. Portanto, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por último, Malaquias, que foi o último livro a ser escrito, né, antes do chamado período de silêncio profético. É um período também chamado de um período interbíblico, em que houve um silêncio da parte de Deus, em que Deus não se revelava para a humanidade neste período, nem por Urim, nem por Tumim, não é? Somente depois, quando Deus levanta, já no Novo Testamento, João o Batista, que veio pregando, batizando e anunciando a chegada do Messias, foi que este silêncio profético foi quebrado. Portanto, nós temos em nossa Bíblia 66 livros
que são divididas em dois grandes grupos, os chamados, né, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem estas subdivisões, como nós já vimos, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, perfazendo assim um total de 39 livros para o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, também temos as divisões, né, deste Novo Testamento em grupos de livros. O primeiro grupo, a primeira divisão, é chamado de livros biográficos, né? Esses livros biográficos eles foram escritos entre os anos 60 e 95 depois de Cristo, que são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, por conta da semelhança que há na mensagem pregada por esses evangelhos. No caso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque um completa o outro, um complementa a mensagem pregada pelo outro, né, pelo outro escritor que falou acerca da biografia do Senhor Jesus. A palavra evangelho significa exatamente boas novas. Os evangelhos são assim chamados porque registram as boas novas de um caminho de salvação foi aberto para a humanidade pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus morreu e ressuscitou, então devia ser anunciado essas boas novas do evangelho para toda a humanidade, para que todos saibam a importância de ouvir o evangelho e a importância da mensagem, do chamado e do ministério exercido pelo nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também podemos mostrar no Novo Testamento, a primeira divisão, portanto, são os livros chamados biográficos, que falam, são os evangelhos que contam a história, né, de Jesus. O segundo grupo de livros, que na verdade só tem um livro, que é o grupo chamado de livro histórico. Foi escrito há cerca de 63, no ano 63 depois de Cristo, o Atos dos Apóstolos. Depois vem o terceiro grupo de livros do Novo Testamento, chamado de Cartas Paulinas, que foram escritas entre 49 e 67 depois de Cristo, que vai desde Romanos até Filemão. São elas as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo: Romanos, primeira e segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo, Tito e Filemão, fazendo assim um total de 13 cartas. Depois temos o quarto grupo chamado das cartas gerais ou cartas pastorais. Nestas cartas vão desde Hebreus até Judas. Foram escritas entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. São elas Hebreus, Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João e a última carta de Judas. E o último grupo de livros do Novo Testamento, que é chamado de livro profético, foi escrito também entre o período dos anos 70 e 80 depois de Cristo, é uma data aproximada, que é o livro de Apocalipse, o livro da revelação, que foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo amado do Senhor Jesus. Quando estava na ilha de Pátimos, ele teve esta poderosa visão da parte de Deus com temas e assuntos que estava relacionado aos seus dias, aquilo, como a Bíblia mesmo diz, né, aquilo, as coisas que são, que era exatamente aquilo que estava acontecendo naqueles dias, também como as coisas que haviam de vir, que são os assuntos escatológicos. Portanto, podemos dizer que nesta estrutura de organização da Bíblia Sagrada, nós temos 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, sendo o maior livro o livro dos Salmos, né, o livro dos Salmos, e o menor o livro de Terceira João. O terceiro livro, ou a terceira carta do apóstolo João é o menor. Na classificação, nós vemos que os 66 livros são classificados ou agrupados por assuntos, sem ordem cronológica. É bom ter isso em mente,
ao estudar a Bíblia Sagrada e nós vamos, assim, evitar muito mal entendido. Os livros da Bíblia, eles não estão posicionados ou organizados de forma que traga uma ordem cronológica, mas eles foram assim organizados de acordo com o assunto, né? De acordo com o assunto. Ainda falando desta estrutura da Bíblia Sagrada, a respeito da divisão em capítulos, a nossa Bíblia tem 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 capítulos no Novo Testamento. O maior capítulo é o Salmo 119, o Salmo 119, e o menor é o Salmo 117. Tem algo importante que é necessário, se faz necessário falar acerca dos Salmos, e muitas vezes erramos ao citar, quando vamos ler, por exemplo, o livro dos Salmos. Não se faz necessário dizer, vamos ler o Salmo capítulo 100. Quando falamos o Salmo 100, já está identificado o Salmo onde nós estaremos lendo. Da mesma forma, os versos do Salmo, não precisamos dizer versículos, mas apenas dizer, vamos ler no livro dos Salmos, o Salmo, por exemplo, Salmo 100, verso número tal, verso 2, verso 3, verso 4 e assim por diante. Não se faz necessário, né, dizer capítulo e versículo, isso não se aplica ao livro dos Salmos, tá bom? Também vale a pena aqui dizer aos amados irmãos que a Bíblia ela foi dividida em capítulos em 1250 depois de Cristo por Hugo de Saint-Cher, abade dominicano, estudioso das Escrituras. Portanto, até 1250 a Bíblia não era dividida em capítulos, não era um livro só. Imaginem como era difícil encontrar uma passagem bíblica neste período. A divisão da Bíblia em versículos, nós temos, isso vai variar de acordo com a tradução, com a versão que você tem em mão, mas tomando por base, né, a versão mais tradicional de João Ferreira de Almeida, a Bíblia tem 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo Testamento, 7.959 no Novo Testamento. O maior versículo da Bíblia encontra-se no livro de Esté, capítulo 8, e o versículo de número 9. E o menor vai depender da versão que você tem aí em mão. Em algumas versões é Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Outros, por exemplo, na tradução brasileira, ela está em Lucas, capítulo 20, e o versículo 30. E também podemos encontrar em João 3 e o versículo 2 na Almeida Revista e Atualizada. João 3, 2 na Almeida Revista e Atualizada. Como os irmãos podem ver e perceber no que acabamos de dizer e falar aqui aos irmãos, isso vai depender bastante, né, da quantidade de versículo, da tradução que você tem, da versão que você tem, porém o conteúdo da mensagem é o mesmo. Da mesma forma, o versículo maior ou menor da Bíblia, principalmente o menor versículo, vai depender da versão que o irmão tem em mão. A Bíblia ela foi dividida em versículos em duas etapas. A primeira, o Antigo Testamento, em 1445, por um rabi chamado Natan, e o Novo Testamento em 1551, por Robert Stephen, um impressor de Paris. O Novo Testamento, portanto, foi 1551 por Robert Stevens, que foi um impressor de Paris. Stephen publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a famosa Bíblia, a famosa tradução da Bíblia chamada de Vulgata Latina. Assim, quero concluir este vídeo, deixando aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos os irmãos que estão nos acompanhando nestas gravações que estamos aqui fazendo para os irmãos. Esta é, portanto, a quarta aula sobre o tema Bibliologia. Fica aqui o meu convite para você, querido irmão, se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Deixa aí, né, o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário embaixo, compartilhe e assim nos ajude a divulgar a palavra de Deus.